A prefeita, professora Elizabeth Silveira Schmidt, mandou os ônibus parar. E os ônibus pararam. Agora mandou os ônibus voltar. E os ônibus não voltaram. É uma situação delicada. Nós estamos falando aqui todo dia sobre isso, porque é um caso inusitado. Nunca se viu isso na cidade. E essa questão da aviação Campos Gerais tem alguma coisa por trás que não está bem explicada. Na rua, a imagem que você tem das pessoas conversando é uma perseguição política, né? Então, a prefeita, a professora Elizabeth Silveira Schmidt, ela mexeu na estrutura da cidade ao decretar o lockdown. Para tudo. Mexeu na estrutura da cidade. Para o transporte coletivo. Depois volta o comércio meio pela metade. Mas os ônibus continuam parados. Além de impor um prejuízo aos comerciantes, além de impor um prejuízo aos empregados, além de criar condições para muitas pessoas perderem o desemprego, ficou um comércio aberto sem transporte. Impôs aos patrões obrigação adicional. Ficam responsáveis pelo transporte de seus funcionários. Imagine uma confusão. Imagine a empresa aí, supermercado, que tem 1.000, 1.500 funcionários. Como é que vai distribuir uma logística de uma hora para outra se não são profissionais do meio? Muito bem, agora manda os ônibus voltar e os ônibus não voltam. É uma crise séria. Eu não sei ainda por que o Ministério Público não apareceu aí. É um assunto para o Ministério Público. A Câmara Municipal, né, ficam brigando lá se o subsídio de um e de outro serve para pagar aí o novo auxílio emergencial, ou o auxílio emergencial que a prefeita estava propondo, os vereadores aprovaram ontem. A questão é séria. Eu vou levantar um outro assunto aqui. Essa situação do transporte coletivo pode levar a um questionamento muito delicado, que é a da capacidade administrativa da prefeita em governar a cidade. Por isso que eu estou falando que ela mexeu na estrutura e agora não está conseguindo repor as peças. O problema do salário dos funcionários, a segunda quinzena de fevereiro e a primeira de março, que o compromisso da VCG seria pagar até amanhã e que ela não vai pagar porque ela ficou sem trabalhar, ela não tem dinheiro? É sério? Aquela mulher que eu comparo, que eu cito o nome da professora Elizabeth aqui, a Dilma Rousseff, ela sofreu impeachment por incapacidade administrativa, pelo problema daquelas pedaladas lá. Esse mesmo tema pode ser levantado aqui, porque esse dinheiro que o município vai ter que pagar por bem ou por mal, para saldar salário da VCG, dos funcionários da VCG, vai incorrer em crime de responsabilidade, em improbidade administrativa, porque foi uma medida que a prefeita tomou sem medir as consequências. Para ônibus, os ônibus pararam. Volta ônibus, os ônibus não voltaram, porque os funcionários ficaram em casa à disposição da empresa. A empresa ficou com os ônibus na garagem, proibida de colocar em funcionamento por um decreto da prefeita. Mas não significa dizer que os salários ficaram congelados. Os funcionários estão em casa e não vão receber. Vão receber sim. Então, quando eu tenho falado aqui e falo assim, prefeita, professora Elizabeth Silveira Schmidt,
e de repente fala assim, professora Dilma Silveira, não é sem fundamento não, não é sem fundamento não, porque existem coisas elementares. Os primeiros 100 dias, nós estava falando dos 90 dias, né? Todo governante ele tem um capital político, ele pode tomar medidas até impopulares, porque ele dispõe do apoio, da confiança das pessoas. Mas medidas impopulares em benefício da sociedade, da comunidade. E a professora Elizabeth tomou medidas não apenas impopulares, como irresponsáveis. Né? Irresponsáveis. Então essa questão do transporte coletivo, ela é séria e delicada. Repito aqui, estou estranhando como é que o Ministério Público não apareceu ainda para levantar essa discussão. Olha o prejuízo que a sociedade está tendo, olha o sacrifício que as pessoas mais simples estão sendo levadas porque precisam vir para a cidade, para o centro, fazer compra, alguma coisa, e não tem o transporte, estão sendo levadas a pagar pelo transporte mais caro. E isso, indiscutivelmente, é de responsabilidade de quem governa a cidade. E o povo elege o governante, o povo elege a governante para administrar problemas, para resolver situações delicadas. Não é para criar problemas, não é para agravar situações que já são delicadas, como foi o fato que aconteceu, o caso presente. Então, a VCG, claro, está quieta, não emite nota nenhuma, está lá de braço cruzado, tentou dialogar com a prefeita, um diretor foi lá, e daí o assessor da prefeita foi lá convidar o cidadão para se retirar, porque a prefeita não iria receber, mas foi o diretor de uma empresa que presta serviço público, da empresa que presta o serviço público do transporte coletivo, que foi feita uma concorrência, a empresa ganhou a concorrência, mas daí parece haver uma implicância pessoal. É isso que o povo quer saber, é isso que precisa ser esclarecido. Então de repente vale dizer assim, Gaeco, faz a terceira visita em Ponta Grossa, Gaeco, vem descobrir em favor da comunidade o que é que existe por trás nessa questão do transporte coletivo, o que existe atrás desse decreto da prefeita para mandar os ônibus parar. Quem sabe a prefeita avaliou que vai dar uma lição na empresa, mas não é a lição da empresa, vai dar uma lição nela própria, a lição de descobrir que todo ato gera uma consequência. E a consequência está sendo agora que os funcionários não voltam a trabalhar se não receber os seus salários. Ou seja, a prefeita, a professora Elizabeth Schmidt está sim oportunizando a discussão de um tema muito delicado: o questionamento sobre a sua capacidade de administrar Ponta Grossa.